Boa noite, boa noite. Gente, eu não sei o que aconteceu. Caiu, internet tem disso. Bora começar de novo. Vou colocar aqui o assunto que estávamos falando. Desafio. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estou colocando aqui. Gente, não sei o que aconteceu. Caiu, simplesmente. Tô aqui começando de novo. Então, para começar, sejam bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos, tá? Vocês que estão chegando. Eu vou resumir, então, o que eu falei até o momento, tá bom? Para quem perdeu, quem não tava aqui. Vou resumir rapidão, então, porque eu não consegui deixar essa live salva. Não sei o que aconteceu. Bora lá, então. Então, a gente tá falando hoje, você que tá assistindo no replay, acelera um pouquinho, porque eu tô aqui recebendo as pessoas. Seguinte. Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, é o seguinte, tava falando a respeito dos desafios, né, que a pessoa com autismo enfrenta no mercado de trabalho. O que acontece? Primeira coisa, primeiro empecilho que eu tenho percebido, porque eu sou uma pessoa que estuda já há alguns anos, né, muito a respeito da inserção da pessoa com autismo no mercado de trabalho. E que bom, gente, gratidão, viu? E também tenho uma experiência clínica há um pouco mais de uma década que me permite estar aqui falando e compartilhando algumas das experiências que eu tenho de sucesso, né? Experiências exitosas que eu tenho tido com os meus clientes. Então, vou falar pra vocês. Seguinte, o primeiro empecilho gente, temos que trabalhar. Por que temos que trabalhar? Porque tem muitos estudiosos, né, muitos estudiosos antigos que falam que o trabalho dignifica o homem, que o homem precisa trabalhar, que o homem encontra o sentido da vida quando ele está trabalhando. E às vezes a gente percebe que para vocês, né, que estão no espectro, é extremamente desafiador estar em um ambiente com pessoas neurotípicas que não entendem nada a respeito da neurodiversidade, que não tem um olhar para adaptações sensoriais, adaptações ambientais. Então, assim, isso às vezes fica um pouco... É meio emblemático para vocês. Vocês falam assim, né? Eu escuto, mas será? Todo mundo fala que é tão legal ter um trabalho, é tão bacana, mas assim... Tudo bem, eu trabalho o mês inteiro para ter um dinheiro, mas para mim, né? Pra quê, assim? Então, é um pouco difícil conseguir encarar com leveza, né? Esse momento aí da vida adulta, né? Mas é super possível. E para que isso aconteça, a gente precisa aí de uma rede de apoio e precisa ir mudando alguns padrões mentais aí que a gente pode vir a ter, tá certo? E aí, então, uma outra coisa que é bastante polêmica, né, que eu escuto bastante, é assim. Tá, então, tudo bem, as pessoas falam que é importante trabalhar, mas aí para eu conseguir um emprego, além de tudo, o que acontece? Eu preciso fazer um currículo. Eu preciso, então, me vender numa folha de papel. Isso é horrível, isso não dá, enfim, tipo, aliás, esse tá todo rabiscado que era de um cliente meu. Vocês viram aqui. Então, assim, é extremamente desafiador as pessoas terem essa visão, né, de, poxa, infelizmente é o molde tradicional, é isso que acontece. A gente precisa, sim, preencher um currículo com as nossas competências e com o que a gente já fez até então, né? É o modo tradicional. Mas o que eu tava dizendo é que tem uma prática muito usada lá fora, né? E aqui ainda no Brasil nem tanto, que é uma possibilidade de você falar o que você faz, tá certo? Sem ser no modo convencional. Vocês sabiam disso? Pois é, gente, tem um jeito de você conseguir dizer o que você faz colocando num portfólio. Alguém já ouviu falar disso? Sim, gente, portfólio.
igual as blogueiras têm, o kit multimídia das blogueiras, igual o arquiteto tem, igual o publicitário tem, um portfólio, exato. Então, assim, você vai fazer um portfólio com seus melhores projetos, com seus projetos mais bem elogiados e mais bem estruturados, tá certo? Isso é essencial você colocar lá. Outra coisa que é importante ter nesse seu portfólio, olha que chique, né? O nome é portfólio, é você colocar projetos que sejam condizentes com a vaga que você está pleiteando. Nossa, gente, mas que jeito, né? Ó, tem gente aqui da moda que eu tô vendo aqui. Então, quem é estilista também tem esses portfólios com os melhores designs, com os melhores, enfim, né? Com o que de melhor você tem ali. Então, é importante que se você tá pleiteando uma vaga em um ambiente de engenharia, por exemplo, que você coloque projetos que condizem com aquela vaga, né? Uma coisa incoerente você colocar algo que não tem ali muito a ver, certo? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Aperta o coração se vocês estão gostando ou não, está fazendo sentido. E eu gostaria de pedir pra você enviar para 2 pessoas, só 2 pessoas, não é pra qualquer um não, só pra 2 pessoas que vocês acham que pode se beneficiar do que eu tô falando aqui, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos quem tá chegando aqui agora. Então é o seguinte, e aí eu disse essa dica do portfólio e disse uma outra coisa que eu acho muito importante, talvez vocês não saibam. Para que a gente tenha algumas competências, né, para a gente consiga desenvolver o que você tem de bom aí, é super importante que você saiba, certo? O que de melhor você tem. Qual é a sua potência? Nossa, parece um papo aí de coach quântico, sei lá o que, né? Não, gente, é super fácil. Olha só, a gente costuma dizer que tem 3 tipos de pensadores. Vocês que estão no espectro autista estão divididos categorizados em 3 tipos. O pensador padrão, que é o pensador que é extremamente bom em matemática, em cálculo, em computação. E aí agora, pra gente, por conta do tempo, eu vou dar vou juntar o que eu estava conseguindo, que eu disse. Então você pode, vou falar do pensador e vou dar a dica já do que você pode fazer, tá bom? Então assim, o que você pode fazer? Você pode oferecer o seu serviço na comunidade, fazendo no aplicativo Canva uma arte oferecendo seus serviços. Se você sabe programar um computador, se você sabe reformatar um computador, enfim, se você tem essas competências, você pode pedir para que a pessoa, você faça essa arte no aplicativo Canva, você coloca o seu nome, se você se sentir confortável, colocar o seu número de telefone para a pessoa poder te ligar ou falar pelo WhatsApp, ou se você preferir, você pode colocar apenas o seu e-mail, sem problema algum, tá certo? Se você ficar desconfortável. E oferecer esse serviço no grupo do prédio que você mora, da comunidade que você tá, enfim, certo? É super, super válido. Eu tenho muitos clientes que têm feito isso e tem dado super certo. Tem conseguido aí uma fonte de renda, tá? O segundo pensador e o que é possível fazer. Gente, o pensador palavras, pensador fatos, é a pessoa que gosta de colocar no papel assim, modo de dizer, a pessoa que gosta de escrever, que pode de estruturar as ideias, que gosta de organizar as ideias. Então essa pessoa pode fazer o quê? Ela pode fazer, gente, um jornal, né? Se ela faz esse tratamento em algum blog, em algum lugar, ela pode fazer um jornal no CAPS, ou um jornal do ambulatório. Ela pode fazer um blog de moda, ela pode fazer um blog com dicas de filmes, ela pode catalogar no blog dela, que eu tenho pessoas que eu atendo, jogos de videogame, jogos de computador, como passar, como finalizar, né, como zerar um jogo, que vocês falam, né? Eu ainda tô apesar de
diariamente conviver com pessoas do espectro autista, eu ainda confesso que eu tenho alguma dificuldade com a nomenclatura dos jogos. Eu ainda não tô tão familiarizada, tô melhorando, tá? Então tenham paciência comigo se eu falar alguma besteira, que eu sei que tem gente aí do game também, tá bom? Tá fazendo sentido pra vocês? Comenta pra mim se tá fazendo ou não, por favor, gente. Sejam bem-vindos. E é o seguinte, aí então esse é o pensador, palavra, fatos. Outra coisa, quando ele pode fazer também alguma coisa do bairro ou de um condomínio. Tem alguns pacientes que moram em condomínios de casa. E aí, o que eles podem fazer? Eles podem fazer alguma, no blog ou no jornalzinho, né, editar e falar assim, eu não vou mais mostrar o papel, porque da última vez que eu mostrei o papel, caiu a live. Eu não vou mais mostrar o papel todo rabiscado. Eu ia fazer um exemplo aqui, eu não vou. Mas assim, conforme a pessoa mora então num condomínio, o que ela pode fazer? Ela pode divulgar ações comunitárias do bairro. Então, tal mercado que aceita óleo para você fazer a reciclagem, para você não ter que jogar. Ações mais sustentáveis, numa pegada sustentável, sabe, gente? É super legal fazer isso. Ações, então, de uma ONG que recolhe os pets, ou alguém que pode ajudar nessa ONG, que pode fazer com que possa ter contribuição, enfim, coisas mil aí, tá certo? Que é super legal de ser feito, né? São algumas ideias que as pessoas têm feito e têm conseguido, porque a pessoa pode falar, mas você vai fazer um jornal e alguém vai te dar alguma coisa? Ninguém vai te dar nada. Não vai, mas às vezes já aconteceu da pessoa ficar grata pela informação que ela tem. Então, assim, uma pessoa que fez um curso de esmaltação diferente, de unhas, sei lá, qualquer coisa, e divulga ali a pessoa que tem a história da pessoa, uma breve biografia da pessoa. A pessoa às vezes, né, se curou de um câncer, a pessoa às vezes agora, sei lá, enfim, N coisas. E aí, o que acontece? A pessoa fica grata pela informação e acaba, gente, olha que coisa, como é o universo, dando um dinheiro, dando uma pequena contribuição, uma pequena quantia para aquela pessoa. E vocês sabem que, gente, todo mundo já deve ter ouvido falar e sabem disso, vai. Dessa expressão idiomática que eu vou usar aqui. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, assim, pode ser um pouquinho, mas assim, né? Para quem não tem nada fixo, já é uma grande coisa, né? E é uma motivação, um reforçador positivo aí para quem gastou tempo, enfim. E aí, outra coisa, outro tipo de pensador. Segundo, já se identificou aí? Contem pra mim, já se identificaram nos padrões? O terceiro padrão é o padrão imagens. Gente, o que é o padrão imagens? O padrão imagens é o cara que gosta de arte, que é criativo, que adora, como é que fala? Ele adora pensar em mil coisas, assim. São pessoas, eu tava dizendo quando acabou a primeira live, que são pessoas, é muito comum essas pessoas que trabalham em agência de publicidade. São pessoas extremamente criativas, extremamente que gostam de produzir, que são habilidosas, que gostam de bordar, que gostam de fazer pulseira, que gostam de trabalhar muito com artesanato, com arte, com tintas, tá? É uma pessoa mais aí sinestésica, vamos dizer assim. São pessoas que gostam mais disso, tá? Então é super importante. E aí, tá, o que essa pessoa, a artista, pode fazer, Silvia? Essa pessoa, ela pode, gente, vender. Eu falo por experiência, porque eu tenho várias pessoas que vivem disso, tá? Se a pessoa sabe fazer um macramê, se a pessoa sabe, como é que fala? Fazer pulseiras diferentes, com crochê, com miçanga. Hoje em dia tem um monte de possibilidades no YouTube. Enfim, você pode vender aquilo. Você pode criar um perfil no Instagram e começar a vender aquilo. E tem muitas pessoas que têm conseguido vender, não só no Instagram, mas em outras plataformas, hospedando a sua loja online
e conseguindo ter sim uma renda, ou além disso, do que faz, do que produzem, consegue, por exemplo, vender coisas que compra em uma outra loja, compra aqui em São Paulo, no Bom Retiro ou no Brás, e consegue vender por um outro valor, inclusive. Antigamente, antes dessa pandemia, a gente dizia que comprava lá na China, né, gente? Mas agora, né, com o dólar, né, do jeito que tá, não tá dando. Então, é isso, né, gente? Vamos nos contentar com o que é daqui, o que é fabricação brasileira, e vamos incentivar o comércio aí local, certo? Então, tá fazendo sentido, gente? Fala pra mim se vocês estão gostando ou não estão gostando. Aperta o coração, vão falando, deixa eu ver, gente, o que vocês estão dizendo aqui, que eu me perco. E se alguém tiver alguma pergunta, eu lembro que tinha perguntas na outra, eu não salvou, não consegui, gente, ver o que era. Se alguém tiver alguma pergunta, se tiver alguém tiver na live ainda, por favor, repita. De grão em grão, galinha de papo. Que live maravilhosa, precisa de dicas. Que bom, gente, que vocês estão gostando. Gratidão, que bom. Então, vamos lá. Então, Então, é isso, assim, a gente vai partindo desse pressuposto. Por que é importante saber disso tudo? Para que quando você vá trabalhar, você vá para um ambiente mais estruturado de trabalho, para que você consiga, né, de fato, quando você consegue um emprego de fato, porque eu sempre costumo dizer assim, o mais desafiador, por incrível que pareça, tá? É louco isso. O mais desafiador não é você conseguir um emprego. Você passar, lógico, é desafiador, passar nas etapas, enfim, principalmente na entrevista, na dinâmica, mas o mais desafiador é você se sustentar no seu emprego. E isso é assim, você ter constância de ações, você ter regulação emocional, você tem que desenvolver uma série de competências que são ali, sabe? Que você precisa, literalmente, às vezes, se virar nos 30, tá? Então, é muito importante que a gente consiga entender que realmente a brincadeira, na verdade, né, o desafio tá começando quando a gente entra no mercado de trabalho, quando a gente consegue o emprego. Por quê? Porque tem muita gente que fala: agora consegui o emprego, não preciso mais fazer terapia, não preciso mais ir pra TO, não preciso mais tomar o remédio, tá tudo muito bom. Gente, e pra você, eu vou dizer, pra você conseguir lidar com tudo isso que eu falei, com a mudança na rotina principalmente, com essa mudança de itinerário, é muita adaptação que precisa, é muita capacidade adaptativa que precisa ser exercitada e desenvolvida, tá? Então não é da noite pro dia, não. Principalmente considerando um contexto de pandemia, né? Então não tá fácil pra ninguém. Tá puxado, tá bem puxado. Então, é o seguinte, pensando tudo isso, eu queria dizer pra vocês que... Ai, meu Deus, enrosquei aqui de novo. Que a gente precisa conseguir Não, que a gente precisa pra conseguir achar o dom e querer uma coisa sua. Então, boa pergunta essa. A gente precisa, eu acho, primeiro de tudo, investir em autoconhecimento. A gente precisa conhecer o que a gente realmente gosta. Por isso que eu acabei de dar esses exemplos, tá, Felipe? Então, acho que procurar ler a respeito mais das coisas que você gosta, dos seus interesses, eu acho que é focar nisso, assim, pra você conseguir ter mais ideias. Porque o que é ruim e o que é desafiador, a gente já sabe, né? A gente sabe, ninguém precisa ficar falando pra gente o que a gente tem de dificuldade, né? Ninguém precisa. Ai, nossa, você isso, você aquilo. Essa semana que passou, eu recebi uma pessoa no consultório e ela falou assim pra mim que ela tava num outro profissional, e aí ela falou assim, eu não gostava do profissional e tal. Eu falei, mas por quê, né? Porque eu ia lá e ele só ficava falando pra mim o que eu tinha de dificuldade, que eu não sabia fazer isso, que eu não sabia ler as emoções, as expressões faciais das pessoas e tal. Pra isso eu não preciso. E não me dava nenhuma estratégia, nenhuma saída, e eu ficava mais angustiado ainda. Eu falei, não, realmente isso é ruim, né? Pagar pra ouvir isso não é bacana mesmo.
Então, a gente tem que ter esse bom senso. Vamos ver aqui. Luiz, no meu atual emprego, tive muitas dificuldades para superar a dificuldade de interação. Atrapalhava bastante no início. Pois é, Luiz. Essa é uma das grandes dificuldades, né? Igual eu tava falando. Acho que foi na live que caiu. As habilidades sociais são habilidades requisitadas, né, na vida adulta, e no mercado de trabalho são habilidades sociais mais refinadas, vamos dizer assim, que a gente precisa desenvolver, né, e a gente precisa treinar. E aí, realmente, pode ser muito desafiador. E se a gente não tem apoio, igual eu estava dizendo anteriormente, se vocês não têm uma rede de suporte com profissionais bacanas, com família, com amigos, né, um grupo religioso, isso não funciona, tá? Não funciona, não adianta mesmo. Então, é bacana a gente ir investindo aí nessas redes todas aí que existe, que a gente tá à mercê de tudo, tá certo? Tá fazendo sentido? Conta pra mim, apertem o coração pra me dizer que tá fazendo sentido ou não, se estão gostando. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também, tá bom? Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar no ambiente de trabalho, é muito exigido, para além das habilidades sociais, a gente precisa lidar muito com regulação emocional. Isso para todo mundo, né, gente? Por quê? A gente precisa transformar, muitas vezes, né, a Temple Grandin fala muito isso nos livros dela, né? A gente precisa transformar a raiva em frustração. Pois é, a gente pode sentir raiva, né? Só que a gente precisa transmutar isso. Então, por exemplo, quando a gente lê, né, que o Steve Jobs, por exemplo, já chorou de raiva, em vários momentos ele chorava de raiva, é uma habilidade que ele conseguiu desenvolver, porque ele não saía atacando, arremessando os objetos nas pessoas, não saía maltratando as pessoas, xingando, enfim, mas ele conseguiu ter um mecanismo para se autorregular ali, que era chorar de raiva. Sim, é possível chorar de raiva? É possível chorar de raiva. Alguém já chorou de raiva, gente? Eu já chorei muito de raiva. Chorava muito de raiva quando eu me esforçava para fazer um trabalho e a parte da pessoa, trabalho em grupo, a outra pessoa fazia de qualquer jeito, e aí a hora que a gente ia entregar para a professora, tava tudo uma meleca, e você via que a pessoa não tinha se esforçado. Ou quando eu pegava meu boletim, eu falava, meu Deus, que isso? Que nota que é essa? Chorava de raiva por não ter estudado mais, por não ter me dedicado. Então é isso, assim, às vezes a gente precisa desenvolver algumas habilidades, entendeu? Que parece fácil, mas não é, porque no calor ali da emoção fica tudo muito mais intenso e mais desafiador, certo? E quando a gente fala, né, transformar a raiva em frustração, por quê? Porque quando a gente tá muito frustrado, né, a gente costuma ter algumas atitudes alguns comportamentos mais externalizantes, né? Então, assim, a gente precisa o que a gente precisa fazer? A gente precisa lidar, a gente precisa conseguir aí um meio termo para conseguir ficar bem nesse ambiente de trabalho, porque não dá, como eu falei, para você ficar xingando, para você ficar gritando, para você ficar, né, enfim, não dá. Dá pra gente criar alguns mecanismos, né, enfim, se você não consegue chorar de raiva, então você pode, sei lá, comunicar de alguma forma lá no ambiente de trabalho que você vai para ficar no banheiro, mas que não é pra ninguém ficar batendo na porta do banheiro perguntando se tá tudo bem, né, coisas assim, possíveis de serem realizadas, mas que para isso é importante as pessoas se comunicarem, as pessoas se expressarem. E aí isso depende do nível de independência que a pessoa tem, que tem a ver com o nível de suporte que ela necessita. Tem algumas pessoas que precisam de um suporte mesmo no ambiente de trabalho, de alguém fazendo um meio de campo, tipo uma pessoa que esteja, tá me vindo o nome em inglês, mas em português não tem, acho que talvez uma tradução. Mas aí um coach de trabalho, vamos dizer assim, que dê um suporte ali pra pessoa, tá?
Então, às vezes é importante as pessoas terem isso. E, infelizmente, essa pessoa que pode dar esse suporte no ambiente de trabalho, no geral, aqui no Brasil, não temos tantos profissionais capacitados. Infelizmente, não temos ainda, certo? Mas eu tenho esperança de que num futuro bem próximo a gente vai ter pessoas aí capacitadas, conseguindo fazer tudo de melhor. Vamos ver os comentários de vocês. Quero ver aqui, deixa eu ver. A Grace falou... Nossa, tem muita coisa, gente. Vocês comentaram demais. Gratidão. Vamos ver, tô me perdida aqui. Vou ler tudo. O Felipe, já li. A Grace, a questão sensorial também é bem complicada. É muito complicada, realmente. Tenho muito problema com a frustração. Eu grito quando estou com raiva. Oi, querido. Saudade de você também, Edinho. Difícil de chorar, mas de raiva... O Fê falou, sou de chorar, mas de raiva eu choro de soluçar. Então, exatamente, chorar de raiva. Matheus, ontem mesmo eu tava passando por um estresse, aí cheguei ao limite e dei um grito, exato. No geral, quando a gente tá em alguma situação muito, muito, muito estressante, né, de desregulação emocional, um comportamento que a gente tem é isso, é externalizar, né? A gente põe pra fora. Então arremessa coisa, grita, joga, bate, tem gente que morde, enfim, tem um monte de atitudes aí possíveis de acontecer, né? E a gente precisa ir criando estratégias para que como é que fala? Para que a gente não tenha ou não crie uma marca no ambiente de trabalho, né? Assim, fulano reage sempre dessa forma. Então, a gente é importante ir criando algumas estratégias. E é possível ir evoluindo, sim, tá? Bom, que bom que vocês estão gostando, então. Gente, sejam bem-vindos, tá? Quem tá chegando agora. Então, é o seguinte, eu queria... Se tá fazendo sentido pra vocês, se vocês estão gostando da live, eu gostaria de agora pedir pra você encaminhar pra 2 pessoas que você acha que pode se beneficiar do conteúdo que a gente tá falando aqui, tá bom? Encaminhe só pra 2, tá? Só pra 2. Bora lá, então. O que é importante? Estando cessado o som do bar. Nossa, você falou uma coisa muito legal, muito bacana de... Vou pegar aqui. A gente precisa cuidar, gente, do nosso sono, da higiene do sono. Pode parecer piegas, né? Mas não, a gente precisa dormir bem, sabia? Porque isso interfere no nosso dia, no rendimento, na nossa atenção, na nossa capacidade de conseguir, de compartilhar a atenção, porque isso é muito exigido no mercado de trabalho, né? Então, você está aqui respondendo um e-mail e aí a gente tem muitos distratores, né? Porque aí aparece aí a notificação de um e-mail, a notificação do WhatsApp, a notificação de não sei o quê. Então, assim, é muita coisa. E aí, quando você garante uma noite bem dormida, não quer dizer que vai ser instantâneo que vai acontecer, tá, gente? Mas, assim, a probabilidade de você ter um dia com uma disposição maior, melhor, enfim, com um bom humor, aumenta, tá bom? Sabiam disso? Então, cuidem do sono e cuidem também da hidratação, tá? Hidratação, tomem muita água, inclusive eu vou beber a minha agora. Tomem muita água e cuidem da alimentação de vocês, tá? É muito importante que vocês se alimentem bem, que vocês, como é que fala? Consigam minimamente manter uma alimentação equilibrada. Apesar da gente saber que nessa pandemia tá puxado, né? Manter uma alimentação equilibrada e não se jogar no junk food. Enfim. Isso, olha só, outra dica importante, muito bom.
Essa estratégia é bacana, gente, de você desativar as notificações. Vocês fazem isso? Eu, quando tô trabalhando ou no computador, ou no... Na verdade, acho que o celular, desde quando eu peguei ele sempre vive com as notificações desativadas. Então, assim, pra mim é imprescindível desativar tudo para que eu consiga realmente focar e exercitar a presença ali no que eu estou fazendo, certo? É super importante mesmo. Boa, muito boa. Então, o que eu tava dizendo? Deixa eu ver o que eu queria falar pra vocês. São muitas coisas. Ah, outra coisa que eu queria dizer pra vocês é da importância da gente começar a desenvolver. Ai, tá ruim mesmo a internet hoje, né, Grace? A primeira parte da live também caiu, eu não consegui nem salvar. Então é importante que a gente comece a desenvolver para pai que estiver ouvindo, pai ou mãe que estiver ouvindo, que a gente comece a desenvolver as competências da criança ou do adolescente nessa fase da vida já, e não para a fase já adulta. Né, quando a gente fala de intervenção precoce, é uma intervenção precoce para ir estimulando níveis maiores de autonomia e de independência, para que na vida adulta os desafios são outros. Então, se esse adolescente foi bem preparado, se ele consegue... O que eu quero dizer com bem preparado? Se ele consegue se responsabilizar pelas atitudes dele, se ele consegue ouvir um não e não ficar achando que o mundo vai acabar, muito pé da vida, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a trabalhar o nível de autonomia, que ele consiga lavar a louça, que ele consiga colocar a mesa, que ele consiga tirar a mesa, que ele consiga dizer que o lixo do banheiro tá transbordando e que ele pode realmente ter iniciativa de ir lá e pegar, recolher todos os lixos da casa e levar na lixeira, que ele pode levar o pet para passear, tá certo? Então tudo isso dá para ir trabalhando, né? Por isso que eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho que a terapia ocupacional é uma profissão, é um tipo de abordagem imprescindível na vida adulta, porque a gente trabalha olhando todos os aspectos, todas as esferas da vida do ser humano, tá? E essa é a nossa grande preocupação, olhar todos os aspectos da vida da pessoa, certo? Tá fazendo sentido, gente? Fala pra mim, por favor, se tá fazendo ou não. Tô querendo olhar aqui pra ver o que eu queria dizer pra vocês. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, se a gente prepara, então, essa pessoa, né, na vida adulta, nossa, tô com um negócio aqui, na vida adulta, pra vida adulta, na verdade, começa um adolescente, uma criança, a gente pode pensar o seguinte, essa pessoa que tá sendo preparada lá atrás pode garantir uma autoestima mais assim, mais ok, mais alta, vamos dizer assim, né? Com uma alta autopercepção de si, tá? E isso tem a ver com... Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com musculatura emocional. Isso tem a ver, gente, com a pessoa conseguir ouvir algumas situações e viver algumas situações de uma forma que ela não vai se sentir tão desafiada, ela não vai se sentir tão amedrontada, tá? Então, é muito bacana que a gente trabalhe isso. E, voltando, o trabalho... Por que a gente precisa ter uma atividade remunerada, né? Precisa não, né? Porque é importante ter. Porque interfere na autoestima, tá certo? Interfere na autoestima. Eu gosto de falar que a gente precisa ter... A gente não precisa nada na vida, né? A gente precisa, na verdade, ser feliz, ser funcional, né? E eu acho que, assim, se sentir bem. Eu acho que, independente de qualquer coisa, esses 3 pilares são extremamente fundamentais, essenciais aí na nossa abordagem. Tá fazendo sentido pra vocês? Falem pra mim. Deixa eu ver. O que vocês falaram aqui, gente? Estamos amando, caminho para várias. Ai, que bom, gente. Vocês estão gostando. Gratidão. Muito bom. Então é o seguinte, o que mais que eu queria falar pra vocês? Deixa eu ver aqui. A realidade, né? Vamos falar um pouco do nosso
cenário hoje, né, aqui brasileiro. Infelizmente, apesar de ser lei, não são todas as empresas que sabem, né, de como vocês são extremamente competentes para fazer algum tipo de algumas atividades, principalmente de perceber e captar os detalhes, né? Eu acho que vocês conseguem fazer isso como ninguém. É muito bacana, isso é do cérebro, né, do autista. E eu acho que a gente precisa falar mais, né? De que forma que a gente vai conseguir ganhar maior visibilidade. Eu acho que é isso, com ações inclusivas. Hoje eu faço parte de um ambulatório na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp aqui em São Paulo, que está realizando algumas ações, né? É um grupo que estuda adultos, autista na vida adulta, e que estamos realizando algumas ações para inserção no mercado de trabalho, né? Um projeto ainda piloto, mas são profissionais voluntários que estão aí estudando e a gente está querendo falar mais sobre isso, e isso é um problema aí, um problema não, né? É uma causa, deveria ser uma causa de saúde pública, né? Porque merece atenção e merece ter um lugar, vocês merecem ter um lugar no mundo, é super, super, super importante, tá? E aí agora eu queria falar um pouco para vocês também de algumas experiências que eu tive, que eu tenho tido, porque, né, eu recebo bastante gente no direct falando assim que gostaria de ter um emprego, mas é isso, que não se sente apto a se vender no currículo, colocar suas competências numa folha de papel e enviar para alguém, né? Então, assim, eu acho que é muito se servir de inspiração. Infelizmente, eu não posso mostrar, né, fotos, né, porque o meu conselho não permite que eu qualquer tipo de identificação, inclusive nada que possa identificar o meu cliente, então eu não posso mostrar, mas que sirva de inspiração. Tem alguns aqui que passaram que eu vi, talvez estejam aqui na live, algumas mães também. Mas, assim, o que eu posso dizer que deu certo com as pessoas que eu atendo, tá? Voltando, né? Eu não sou a favor da pessoa ter que ter um emprego e ficar infeliz no emprego e não gostando do sistema, que é um sistema capitalista, de que trabalha e, enfim, é remunerado e o chefe vai lá e dá um feedback negativo e pode falar de qualquer jeito. O que dá pra fazer? Eu tenho muitos clientes que gostam de animais, que gostam dos pets, que são extremamente carinhosos com os pets. Então, eles são dog walkers hoje. Tenho muitos clientes dog walkers e, assim, é muito legal. Porque é o que eu falei quando eu tava explicando o tipo de pensador. É o seguinte, você faz uma arte no Canva e você dispara e começa a oferecer o seu trabalho. No condomínio que você mora, no prédio que você mora, no prédio da frente, né? Se você mora já num condomínio de casas, você pode ir divulgando o seu trabalho e as pessoas vão divulgando você. E aí é muito legal que eu vou ajudando a pessoa a calcular o valor do serviço dela. A gente, quando a pessoa vai pra rua pra pegar e calcular o valor mesmo, tá, gente? Não é valor social, valor. Tipo, é um trabalho remunerado, é um trabalho, é uma ocupação. Então, você precisa ser recompensado por aquilo, tá? Fim de semana é mais caro também, quando vai pegar. Então, tem vários tipos de dog walker. Tem gente que é tipo que oferece o servicinho de hotel, então tem, enfim, N possibilidades aí de se realizando. E aí a pessoa, quando vai fazer a caminhada e pegar lá o cachorro, eu sempre monto um kit com a pessoa, um kit de higiene para recolher, né, o que os doguinhos fazem na rua. Aquele lencinho para limpar a patinha depois que devolve o dog para casa. E também uma outra maneira de fazer propaganda quando você já tá trabalhando é a gente fazer camiseta com o nome da pessoa e o telefone, o celular, o contato, né? Quando a pessoa permite que coloque, sim, ou às vezes o da família ou de algum familiar que possa conversar ali ou ajudar a conversar, entende? Mas isso é uma coisa que tem dado muito certo. Aqui eu tenho vários clientes que são dog walkers e que
conseguem conciliar algo que eles adoram, que são os animais, com uma fonte de renda também. Então pode ser super bacana, tá? Tá fazendo sentido pra vocês? Me contem, pessoal. A Grace falou, eu vendo Brown na faculdade e no prédio o pessoal é legal, sempre... Olha, tá vendo? Que legal, isso é uma outra coisa. Quando você tem uma habilidade culinária, a Grace já me adiantou aqui. Quando você tem uma habilidade culinária e você ou tem uma receita de família muito bacana, enfim, alguma coisa, é muito interessante que você ofereça isso também, né? Você vá divulgando, porque as pessoas sempre tem alguém interessado, né? Se a gente começar a pensar que não tem ninguém interessado, a gente não faz nada, mas sempre tem alguém interessado, alguém que compra, alguém que ajuda, ou se a pessoa não compra, a pessoa pode fazer uma encomenda. Eu tenho uma cliente que fazia na faculdade, ela vendia bolo de pote. E aí teve uma pessoa, uma vez, que nunca tinha comprado nenhum bolo de pote dela. E uma vez, essa pessoa pegou e falou assim, você faz bolo de festa? Eu queria encomendar aquele bolo de pote que você vende, prestígio, para um aniversário. Aí ela nunca tinha feito, né? E ela ficou assim, desesperada, porque, né, fugiu do padrão, fugiu da rotina dela. E aí ela veio para atendimento e a gente pensou se era possível ela realizar aquilo, com quem ela poderia contar, a quantidade de ingredientes que ela teria que utilizar para fazer tudo aquilo, mas é super, super possível, tá? Outra coisa que é muito legal e que dá muito certo é uma pessoa, às vezes, que eu já vi pessoas que começaram assim, tá? Como voluntários em ONGs ou em algumas instituições, como ajudante, como contador de histórias. Sim, gente, contador de histórias. A pessoa às vezes gosta muito de contar histórias e tem uma habilidade ímpar em contar histórias, em ficar com crianças, em entreter adolescentes. E a pessoa acaba sendo contratada, tá? A pessoa às vezes vai ali doar seu tempo só porque tá sem uma atividade ali naquele período e acaba conseguindo uma atividade aí super, super bacana, super possível, né? Eu tenho uma outra pessoa também que eu atendo que começou voluntário em um museu aqui em São Paulo, na época que podíamos ainda circular. E aí ele conseguiu ser efetivado, tá? Hoje, agora, nesse período, esse museu que ele está, agora está oferecendo aquele tour virtual. Então, ele está tendo que desenvolver outras competências, porque na época ele desenvolveu que era do presencial, né? Ali no tete-a-tete com as pessoas, recepcionando e tal. Hoje ele está tendo que desenvolver um outro tipo de habilidade nesse tour virtual, nesse novo formato de apresentação ali do museu. Então, são coisas super bacanas, assim, e possíveis de irem se adaptando, tá? Outra coisa que é muito legal e que dá muito certo é fazer pulseiras. Como eu falei anteriormente, pulseiras você pode ir inventando de diversas formas, usando botões, usando barbante, que é algo extremamente barato e que dá pra você fazer peças lindas com macramê, que é o trançado, né, entre os fios. É super bonito de fazer e dá muito resultado, assim. Então, usem da criatividade, abusem do que vocês têm aí de melhor, porque, gente, tem um mundo de possibilidades, né? Outra coisa também que é legal, mas aí eu não sei direito como é que funciona, é o seguinte. Tem algumas pessoas que gostam de jogar, né? Jogar videogame ou jogar no computador. E aí conseguem criar algumas salas de bate-papo, algumas salas de, como é que fala? Para as pessoas assistirem o jogo, ela contra mais pessoas, ou ela contra o videogame ou o computador. E aí isso pode ser uma forma de você ir, como é que fala? Monetizando tudo isso. É possível monetizar, como eu falei pra vocês, essa é uma parte que eu ainda não domino tanto, apesar de ter muitas pessoas que eu atendo e que eu acompanho, que gostam, né, dessa parte mais pensador padrão, mas eu não sou, não é minha área, não é minha praia, então não sei, mas é possível monetizar isso também, assim como
algumas outras plataformas também é possível de você ir conseguindo uma renda com tudo isso, tá certo? Vão comentando aí pra mim se vocês tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa. Vamos ver. Ah, certo. Vamos ver, tem uma dúvida aqui, ó. Vou começar. Você indica algum site com modelos de portfólio? Então, tem algum site, sim, que daria pra fazer. Eu posso depois mandar, me chama depois no direct que eu posso te passar o site, sim. Tem alguns sites que dá pra fazer de forma gratuita, tá? E tem alguns outros que você pode, alguns programas que você pode usar, mas aí é de forma paga. Mas gratuito tem bastante coisa assim que dá pra fazer, que dá pra hospedar, tá? É super bacana. Se tiver, acho que não tem mais ninguém da moda aqui, né? Quem tinha da moda não tá mais aqui. Mas então é super possível. A próxima, deixa eu ver aqui. Como é que é? Ah, tá. Pediu pra não ser identificado. Tudo bem. Não vou mostrar então pra a pessoa porque aparece, né? Quem perguntou. A pessoa tá perguntando se... Desculpa. Se é possível... Okay. Gente, esqueci. Olha, peraí. Se é possível... Não quero identificação, tá? É possível... Como é que é? Emprego. Ah, se é possível estar no LinkedIn. Se é importante estar no LinkedIn. Sim, e o LinkedIn é uma plataforma que eu acho que para você que quer uma vaga no mundo corporativo, que quer adentrar esse mundo corporativo, é muito importante você sim estar no LinkedIn, colocar como rede social o LinkedIn. E tem uma outra coisa legal do LinkedIn, não sei se vocês sabem, mas quando você preenche lá o LinkedIn, coloca as suas informações, tá? Você pode gerar esse seu currículo em PDF. Então fica pronto, fica um modelo pronto, super bonitinho, assim, vem geralmente, depende da quantidade de coisas que você coloca, mas quando a pessoa realmente não tem muita coisa, ficam 2 folhas e fica bem bonitinho. Então já gera em PDF, tudo de uma forma organizada, com todas as competências, porque uma das outras coisas que eu posso falar numa outra live, tá? A respeito da organização do currículo. Tem muita coisa que precisa... Eu pego muitos currículos de diferentes maneiras e às vezes bem desorganizado, enfim, informações desencontradas. Em São Paulo, por exemplo, as pessoas às vezes têm receio de colocar o endereço. E aí colocam, eu opto sempre para colocar, eu insisto para que coloquem a zona que mora. Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, porque assim, você precisa minimamente mostrar para o recrutador quanto mais ou menos de passagem, de transporte que você vai utilizar, tá certo? Então é super importante ter isso bonitinho, mas a gente posso falar disso numa outra live pra vocês, enfim, tá certo, gente? Acho que por hoje o que eu queria dizer era isso. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui até o final. Muito, muito, muito obrigada. Eu espero que tenha sido contribuição o que eu disse aqui, tá certo? E uma boa noite pra vocês. Muito, muito obrigada. Até semana que vem, terça-feira, tá bom, gente? Beijo grande pra vocês. Até!